Eles chegaram ao Brasil em 1574, quando Portugal mandou para outras capitanias e continentes o que classificava como pessoas indesejáveis. Aqui, enfrentaram preconceitos e desafios para se estabelecerem. Donos de uma cultura riquíssima, os ciganos estão presentes em diversas cidades brasileiras. Em Belo Horizonte, cerca de 85 famílias da comunidade Calon vivem no bairro São Gabriel e Céu Azul. É desta forma, no boca a boca, que a cultura cigana é passada de geração a geração. Há mais de 3 séculos, os costumes são preservados. A gente que é mais velho vai passando para os mais novos. E a cultura é passada mais no convívio mesmo. Os ciganos Calon foram os primeiros a chegarem ao Brasil. Para sobreviverem, se instalaram em acampamentos onde praticavam a catira, uma espécie de comércio baseado nas trocas. Hoje, em Belo Horizonte, eles estão presentes nos bairros São Gabriel e Céu Azul. Muitos deles atuam como carroceiros, o que não significa que deixaram os costumes para trás. Desde cedo, as crianças aprendem e praticam os costumes da comunidade, evitando que a tradição cigana fique no passado. Uma das tradições preservadas é o dialeto próprio, o chibe. Não é uma língua que está escrita, é um dialeto só dos ciganos, só os ciganos que tem. Se você falar que quer procurar aprender num livro, alguma coisa, você não vai aprender. É só os ciganos que falam. O casamento cigano também é muito valorizado. A cerimônia pode durar dias. Geralmente, os noivos se casam bem cedo. Os pais não permitem namorar. Então, como não permite namorar, uma menina vai chegando na adolescência, 14, 15 anos, ela quer namorar. E se o pai não permite, fica difícil, acaba arrumando um problema, né? Aí, geralmente, quando ela vai batendo nessa adolescência, conhece um rapaz da comunidade mesmo e acaba que noiva. Rosiele se casou com 12 anos. Kellen tem 19 anos e é casada há quase 2. As donas de casa não se incomodam com o compromisso assumido. Eu não casei tão nova assim, eu casei quase com 18 anos. E eu que escolhi casar. Ninguém obriga mais os filhos a casar. Por isso que eu falo que antes era muito mais rígido. Antes o pai escolhia, tinha que casar. Hoje em dia não tão mais. Por conta das diferenças culturais, o povo cigano até hoje lida com o preconceito. Alguns mitos povoam o imaginário de quem não conhece as tradições de perto. Por exemplo, de que cigano rouba criança. Todo mundo que vem aqui fala isso. Como que você vai roubar a criança se você pode ter seus filhos? Para que você vai fazer uma coisa dessa? Antigamente as mães, para colocar o medo nos meninos, né? Ah, você vem para casa ou não faz isso, que senão quando o cigano passar aqui vai te roubar você. Então mais esse tipo de mito. O pessoal tem mania de dizer que cigano é tudo igual. E não é assim. Cada ser humano é de uma forma e todas as tradições, todas as nações têm as pessoas boas, têm as pessoas ruins. Para serem introduzidos na sociedade, algumas políticas públicas vêm sendo desenvolvidas. Há 5 anos, os ciganos Calon, presentes no bairro São Gabriel, conseguiram o direito à moradia em um espaço que já ocupavam há mais de 20 anos. Um reconhecimento que contribuiu para a inclusão e a dignidade. Conforme os mais novos foi crescendo, estudando e tal, o pouco que deu para estudar foi entendendo que a gente precisava de ter um contato, se abrir para ter um contato por exemplo, com a prefeitura, com o posto de saúde, com a escola. Hoje está bem melhor, graças a Deus. Hoje todos os serviços públicos que tem, a gente usa, a gente participa, que é o que a gente quer. A gente não quer ter privilégio de nada, sabe? A gente quer ser tratado só normal, como qualquer outro cidadão. A gente não quer ter privilégio, não. A partir do reconhecimento dos povos ciganos, qualquer gestão de qualquer prefeitura da cidade, ela é forçada, vamos dizer assim, entre aspas, a implementar políticas que valorizem a cultura, os saberes de fazeres, o modo de ser desse povo, né? E mesmo que muito ainda precise ser feito, é com alegria que o povo cigano continua escrevendo a sua história. A gente é um povo que gosta muito de comemorar, de festejar e de celebrar a vida, porque viver é bom demais. E a gente tem essa cultura de ser alegre.
Uma comunidade que conserva as tradições sem ter praticamente nenhum documento escrito e que luta por reconhecimento. Nossa conversa de hoje é sobre a cultura cigana e para aprofundar essa discussão, eu e o professor Edivar Guimarães, representante do Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas, recebemos o professor Rodrigo Correia Teixeira, que é professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas e autor do livro Ciganos no Brasil, Uma Breve História. Professor, seja muito bem-vindo. Queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre qual é a situação do povo cigano hoje no Brasil. Olha, a história dos ciganos no Brasil é uma história que tem atravessado séculos e chegamos ao século XXI com alguns avanços do ponto de vista da construção da cidadania cigana, mas depois de um longo processo de luta, de resistência, de muitas dificuldades. Talvez a primeira dificuldade para que se faça políticas públicas que colaborem de fato para a promoção da cidadania cigana estejam relacionadas à falta de pesquisas mais precisas em relação a essa população no Brasil. O IBGE ainda não tem um sistema, nem uma pesquisa que contabilize o número de indivíduos ciganos e comunidades ciganas pelo Brasil. Os últimos dados coletados têm quase uma década e foram bastante imprecisos, porque apenas apontavam a existência de acampamentos em cidades no país. Então, sequer sabemos o número exato de ciganos no Brasil. Calcula-se, alguns especialistas chegam a algo em torno de 1 milhão de ciganos. É muita gente, né, professor? É um número expressivo, né? Um número bastante expressivo. Bom, para além dessa primeira dificuldade que tem a ver com a própria contabilidade, com a própria, enfim, um conhecimento mais preciso da realidade dos vários acampamentos ou das várias comunidades, algumas já sedentárias pelo Brasil, existe, é claro, uma discriminação já enraizada na nossa sociedade, assim como em outras sociedades nacionais que convivem com os ciganos, o que traz uma série de dificuldades. Então, o acesso à saúde, à educação e, um sentido mais amplo, a própria cidadania é algo que está em construção. Há muito pouco tempo que políticas públicas começaram a contemplar essas comunidades. A palavra cigano, ela tem tanta significação. Que origem ela tem? O que significa cigano? Até para a gente entender quem está incluído nessa questão, porque a gente tem muitas conversas que até deturpam esse termo. O que significa cigano e quem está incluído? Tradicionalmente, os especialistas eles estabelecem 3 grandes grupos ciganos. Os subgrupos, né, nomeados de Rom, que na própria língua cigana ou romani significa homem ou marido. Esses ciganos denominados de Rom são tradicionalmente associados à Europa Oriental, mas também presentes na Itália, Alemanha, entre outros países. Um outro grupo que tem pouca representação no Brasil, que são os Manouche ou Sinti, muitos deles associados à arte circense, mas o grande grupo no Brasil são os de origem ibérica, os Calon, né? Inclusive, professor, na matéria que a gente assistiu, do Luiz Felipe, ele mostra na comunidade que tem pessoas que já trabalham de carteira assinada, tem pessoas que eles já estão sedimentados, né? Eles já estão estabelecidos em um terreno. E a gente percebe que na origem os ciganos eles eram um povo nômade, né? Eles lidavam às vezes com comércio. Como a gente pode incluir essas pessoas, né, numa sociedade não cigana, sem com que os ciganos percam as suas tradições? Nem todo nômade é cigano, nem todo cigano é nômade. Ótimo. Mas, de fato, a história dos ciganos, desde uma provável saída há mais de 1000 anos do norte da Índia, está muito associada ao nomadismo. Sobretudo pelas perseguições que sofrem. É claro que eles
desenvolveram atividades econômicas, sobretudo o comércio, que está associada a alguns fluxos, a uma certa mobilidade, e, em última instância, o nomadismo. Mas o nomadismo tem mais a ver com a perseguição propriamente dita. E aí, as comunidades ciganas, na verdade, elas necessariamente têm que estar fazendo uma interface, sobretudo em função das atividades econômicas que desempenham, com sociedades nacionais, com outras pessoas, com pessoas não ciganas. Enfim, a vida das comunidades ciganas está associada a essa interação, ainda que seja uma interação muitas vezes tensa em função de discriminação. Ao mesmo tempo que as famílias, enfim, os grupos ciganos dependem dessa interação com não ciganos, nós temos aí uma outra questão, que é o fato da cultura cigana ser uma cultura compósita, uma cultura aberta. Então, ao contrário de outras comunidades étnico-confessionais, talvez um exemplo seja o caso dos judeus, os ciganos tradicionalmente souberam agregar vários elementos de outras culturas. Seria uma identidade aberta, né? E capaz de adaptar facilmente. Isso, né? Ou seja, o que há na essência da cultura cigana? Isso consome muitas páginas escritas, muitas teses, porque é uma cultura muito aberta a fazer uma certa bricolagem, a trazer elementos de outras culturas, mas permanecer cigana. Professor, a gente vai continuar então essa conversa no próximo bloco, porque a gente agora vai fazer um intervalo, mas volta já já. Estamos de volta com Novos Tempos e a nossa conversa é sobre o povo cigano, que possui forte identidade cultural e retrata crenças e histórias nas cores das vestimentas e no embalo da música flamenca. Povo retratado em ensaio fotográfico que constrói visibilidade e destrói preconceitos. A minha família é do bairro São Gabriel, em Belo Horizonte. Estamos lá mais ou menos uns 45 anos e a comunidade cigana também. Então, desde pequena eu convivi com a informação, né, com essa informação de que haviam ali ciganos, os encontrava, passava muito na porta do acampamento, via na rua, na padaria, né, mas de fato foi só nesse processo de amadurecimento, de crescimento, envolvimento com movimentos sociais, eu estava trabalhando com a ocupação da Andara, com o lambe-lambe, então foi só nesse momento assim da minha trajetória que eu olhei para os ciganos e me veio ali um monte de interrogações na cabeça, assim. Eu estava ali como fotógrafa, mas eu também estava como vizinha, e eu também estava como amiga, e eu também estava como um meio de campo entre movimentos sociais e eles. Isso é uma coisa que desde o início me marcou muito, assim, como que a cultura cigana estava no esquecimento mesmo dentro das discussões sobre minorias, né? Então, quando a gente fala de minorias étnicas, ninguém lembra dos ciganos. Foi tudo muito rico e muita informação, e quando eu olhei para tudo que eu tinha muita coisa de diversas naturezas, e eu resolvi olhar para tudo, para cada coisa como importante, não só para as fotografias finais. Me interessa muito mais esse percurso, esse convívio, a experiência, a ação, o movimento, do que o final do trabalho, que são, por exemplo, as imagens, né? Então eu coloquei dentro desse fotolivro não só as fotos, mas os relatos, os desenhos, as coisas que eu escrevi, as observações, as palavras que me vinham à cabeça. Eu enxergo isso como rico, como importante. E esse fotolivro, ele de fato nem sei se é um fotolivro. Tá aí disponível para cada um sentir aí o que for para ser. Trabalho lindo o da Laís Rodrigues, né, gente? E vamos conversar com o professor Rodrigo Corrêa Teixeira, que é professor do Departamento de Cursos de Relações Internacionais da PUC Minas. Continuando esse bate-papo, professor, essa comunidade que a Laís visitou foi a mesma que o Luiz Felipe esteve, e lá a população é majoritariamente analfabeta. 51% das pessoas que vivem lá
nunca estudaram. Como que o senhor conseguiu fazer um estudo, né? Eu queria que o senhor avaliasse isso, o senhor que publicou um livro falando da cultura cigana, como fazer esse estudo, sendo que tão pouco a gente tem escrito sobre a população cigana, sobre a cultura cigana? De fato, só a partir do século XX que a gente tem registros escritos feitos pelos próprios ciganos. A razão disso é variada, né? Ou seja, foi muitas vezes uma estratégia das comunidades ciganas não dar acesso a não ciganos a alguns elementos, a alguns processos dentro da própria comunidade. E é claro, é uma cultura marcada pela oralidade, pela tradição oral, né? Na era contemporânea, ela vem sendo mais pressionada para se aproximar da cultura escrita. Então, esse esforço tem ocorrido, mas ainda, vamos dizer, ele está em construção, é um processo que vai demorar. E aí tem duas questões. As políticas públicas falham muito ainda nesse processo e falta uma maior conscientização acerca da importância do letramento, da alfabetização entre os próprios ciganos. Então, há um processo que está em andamento, né? Agora, ô professor, por que, pensando ao contrário, as nossas sociedades, sobretudo pensando aqui no Brasil, nas sociedades ocidentais, têm dificuldade ainda de acolher, de se integrar com a cultura cigana? Bom, o Brasil é um país muito racista. Se a gente soma a presença dos ciganos em Portugal e depois o tratamento que eles têm na América Portuguesa e no próprio Estado brasileiro, que surge no começo do século XIX, são mais de 500 anos de políticas públicas contra os ciganos, o que a gente pode designar até mesmo como uma forma de apartheid, né? Somente no século XXI é que, pela primeira vez, o governo federal e governos estaduais e municipais tomaram medidas favoráveis aos ciganos. Então, nós estamos apenas iniciando um processo na sociedade brasileira para uma inclusão verdadeira. Bem, então vamos dar uma olhadinha no que os internautas estão falando sobre esse assunto na internet. Agora é a hora do nosso quadro Hashtag. Vamos ver aqui. A cultura cigana é tão rica, gente. Desde novinha, eu sou admiradora da música, das cores, da alegria, é demais. O machismo da cultura cigana não pode ficar isento de crítica. Outro comentário. Quantos dos candidatos de hoje são mulheres, ciganos, representantes de comunidades minoritárias? E o último. A comunidade cigana precisa de inclusão. E a inclusão não parte só deles, parte de nós também. Bem, professor Rodrigo, muitos comentários. Me chamou a atenção esse comentário, olha, do Ricardo Alves, em que ele fala do machismo, né? Muitas vezes a gente acaba julgando sem compreender, quando a gente não tem realmente uma compreensão profunda dos costumes e da cultura, né, de um povo. Como é que a gente pode, diante de tanta diferença, promover uma cultura de tolerância? Pois certamente é um desafio. Os ciganos prezam a família acima de tudo, né? Enfim, o cuidado entre eles é algo marcante. E muitas vezes, com aquele olhar que identifica o exótico, né? As pessoas talvez não consigam perceber as nuances, né? Se colocar no lugar do outro, talvez essa seja a dificuldade. É claro que não existe cultura perfeita, né? A gente, na nossa sociedade, a gente sempre está falando das tradições, das raízes culturais, como algo importante. Mas é claro que tem, vamos dizer, tradições em diferentes culturas no mundo que devem ser reavaliadas, que estão comprometidas com alguns valores que não são os mais adequados, né? Agora, eu gostaria de te questionar, perguntando, né, sobre eventos mais recentes sobre a cultura cigana, né? Eu estava lendo na internet, em 2010, o presidente da França tentou expulsar os ciganos
E em 2012, o Ministério Público Federal, olhando aqui no Brasil, solicitou a imediata retirada de circulação do dicionário UAS da língua portuguesa por preconceito contra o termo cigano. Há algum tipo de participação ou representação política, estou pensando naquela contribuição do internauta ali, dos povos ciganos no Brasil? Há alguém que luta pelos povos ciganos, pela sua cidadania, inclusão? Hoje existe dezenas de pesquisadores na temática cigana, né, um conjunto de pesquisadores dos estudos ciganos, alguns deles com um ativismo político já importante, e também se junta a esse trabalho alguns representantes mesmo na esfera pública que, vamos dizer, compraram a defesa dos direitos ciganos como uma meta, como algo a ser trabalhado constantemente. Mas nós estamos muito aquém, para pensar nas comunidades ciganas, da organização política que a gente tem, por exemplo, por meio do movimento negro, ou mesmo associação de comunidades indígenas ou quilombolas, vamos dizer, talvez tenham avançado um pouco mais nesse processo de buscar uma representação junto ao Estado mais efetiva. Lembrando, professor, que a comunidade cigana deixa legados para a nossa, né? No circo, a história dos ciganos ela está muito mesclada, ou seja, é impossível falar de uma história do circo no Brasil e no mundo sem pensar na contribuição dos ciganos. E aí, só para citar casos assim, notáveis, né? Muitos acreditam que Charles Chaplin seja judeu, mas na verdade ele é um cigano. Olha! Né? Isso há registros documentados acerca disso. Um outro grande nome de Hollywood foi Will Brynner, que se envolveu inclusive na causa cigana. No Brasil, para além, existe o relato oral, mas não houve ainda um acesso a uma documentação que pudesse comprovar de forma absoluta isso. Mas os ciganos, várias comunidades, inclusive aqui da região de Belo Horizonte, relatam a ascendência cigana de Juscelino Kubitschek. Então imagine só, um presidente do Brasil cigano, né? Interessante. Mas uma referência que poucas vezes aparece. Foi né? invisibilizada, talvez, pelo preconceito. Ô, Rodrigo, eu gostaria muito de continuar essa conversa, mas nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua contribuição. Professor, obrigada, viu? Foi ótimo. Muito obrigado. Por mais que falemos de aldeia global e de uma mesma humanidade formada pela diversidade dos povos, com inesgotável riqueza de tradições, sabedorias, culturas, línguas, crenças e artes, estamos longe de aprender a coexistir pautados pela cultura da hospitalidade, da partilha e da paz. Ainda demonstramos ser incapazes de conviver, reconhecer e defender a dignidade de todos. Nossas identidades, depois de tudo que já vivenciamos na história, ainda permanecem fechadas, amedrontadas e até sentindo-se ameaçadas diante do diferente. Identidades tribais, identidades assassinas. Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco hoje da cultura cigana e, quem sabe, comprometer-se com a necessária superação da violência, dos preconceitos e ignorâncias que impedem a cultura da justiça e da paz. Por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo programa. Aline. Obrigada, professor. O Novos Tempos é uma parceria da PUC Minas com o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!